Então, eu vou fazer uma breve introdução da parte de dinâmica aqui, para que a gente não precise se atrasar nos nossos assuntos em sala de aula. Para que a gente possa falar de dinâmica, é necessário primeiro que a gente entenda o que é dinâmica. E o que é dinâmica? Na verdade, a dinâmica é a primeira parte da física mecânica. Vocês lembram que eu falei que na cinemática, a cinemática era a parte da física que ia estudar o movimento sem se preocupar com a causa desse movimento? Já a dinâmica não, já a dinâmica é um pouco diferente. Ela vai estudar o movimento, agora se preocupando com a causa desse movimento. E o que é que vai causar esse movimento? Esse movimento vai ser causado por uma força. E o que é que uma força faz? O que é que uma força vai fazer em um corpo? Ou ela vai estar modificando o vetor-velocidade desse corpo, seja na sua intensidade ou seja na sua direção, como é o caso da força centrípeta, ou ela estará equilibrando um outro conjunto de forças. Quando a gente fala de equilíbrio, eu estou querendo falar sobre força resultante igual a zero. Então, vai ser uma força que vai anular as outras forças que estão atuando sobre aquele corpo, para que exista um equilíbrio, uma força resultante igual a zero. Então, não vai haver aceleração. Essa velocidade será constante, podendo ser até nula. E uma força ela também pode deformar o corpo. Quando é que uma força está deformando o corpo? Quando ela está ou expandindo um corpo ou comprimindo esse corpo. E existem dois tipos de força. Nós temos as forças de contato e as forças de campo. A força de contato, para que eu possa imprimir uma força de contato, é necessário que haja o contato. Então, para que eu possa empurrar uma cadeira, é necessário que eu toque na cadeira. É necessário que haja o contato com a cadeira. Já a força de campo, não. A força de campo, ela acontece sempre que um corpo, ele se comporta quando um corpo está em um campo. Seja ele gravitacional, seja ele elétrico, eletromagnético ou magnético. E essa força de campo, é necessário que o corpo interaja com esse campo. Não pode ser qualquer corpo, tem que ser um corpo que interaja com o campo que ele está contido. E para que a gente tenha um melhor entendimento ainda sobre a dinâmica, é necessário que a gente conheça os tipos de força. E a primeira força que eu vou falar é da força-peso. Por quê? Porque a força-peso, na minha opinião, é a mais comum. Porque se todo corpo tem massa, toda a matéria tem massa e ocupa lugar no espaço, e o corpo é uma porção limitada de matéria, não é isso? Se esse corpo ele tem massa e essa massa está sofrendo influência da aceleração gravitacional, então ela vai ter uma força-peso. Então a força-peso seria exatamente uma massa multiplicado pela aceleração da gravidade. Lembrando que a massa, independente de onde você esteja, a sua massa será a mesma. Se eu estou no planeta Terra, a minha massa será 45 kg. Se eu estou na Lua, a minha massa será 45 kg. Se eu estou em Marte, a minha massa será 45 kg. Mas como se o seu peso vai modificar? O meu peso vai modificar porque a minha aceleração da gravidade nesses planetas irá modificar. A minha não, né? A aceleração gravitacional daquele planeta. E se essa aceleração gravitacional mudar, estará mudando a força-peso. A maior característica para a gente identificar a força-peso é exatamente que ela sempre estará apontando para o centro do planeta, independente se a superfície é plana ou inclinada. Correto? Vale ressaltar que a força-peso, quando a gente se perguntar, a força-peso é uma força de contato ou de campo? Muitas das pessoas vão querer dizer que ela é de contato, porque ela está tendo contato com a superfície da Terra. Mas ela é uma força de campo, porque quem está exercendo essa atração é o centro de massa da Terra. É o centro da Terra. Então, ela é uma força de atração, em que o centro de massa da Terra está atraindo o
o corpo que estamos trabalhando. Então, ela é uma força de campo. Correto. E quando a gente vai tratar de normal? A normal, ela, na verdade, ela é uma força de reação. A força de reação ao apoio que está exercendo sobre a superfície. Um corpo está exercendo sobre a superfície. Então, a superfície, ela provocará uma reação ao apoio que esse corpo está exercendo sobre ela. E a essa força a gente vai dar o nome de normal. Então, a normal ela vai depender exatamente do quanto aquele corpo está apoiado sobre a superfície. E uma grande característica da normal é que ela sempre vai ser perpendicular à superfície. Ela sempre vai formar um ângulo de 90 graus com a superfície. Correto? Se a gente for colocar aqui, por exemplo, a força-peso, e se esse corpo não estiver se movimentando, a gente pode dizer que se esse corpo não está se movimentando, quer dizer que há um equilíbrio. Se lembra? Há um equilíbrio dessas forças aqui. Então isso quer dizer que essa força P tem que ser igual à força N para que elas fiquem paradas, assim, da forma que está. Por isso que nesse caso eu posso dizer que a força peso é igual à força normal. Já nesse outro caso, a gente pode ver que a força normal, a força peso, ela na verdade vai estar apontando para baixo. E a normal vai estar perpendicular. Então, o que é que a gente vai fazer? Para que eu possa calcular a normal, eu vou ter que decompor essa força peso em PY e PX. Quem é que está contrária à força normal? O PY. Então, nesse caso, como não está havendo nenhuma movimentação nesse eixo, eu posso dizer que a força normal é igual ao PY. Eu vou fazer depois falar sobre os casos de elevador, balança, aquelas questõezinhas que caem nos vestibulares mais difíceis. Mas eu vou fazer esse vídeo à parte. Hoje a gente vai falar sobre a força elástica. A força elástica, ela na verdade é uma força que ela tenta sempre fazer com que a mola torne a sua posição inicial. Então, só vai existir essa força quando a mola não estiver na sua posição inicial. Ou seja, quando ela estiver ou comprimida ou quando ela estiver estendida, quando ela estiver deformada, não é isso? Então, a característica da força elástica é exatamente tender a retornar para o x0, que é o ponto inicial da mola. Lembrando que essa mola, aqui nesse caso, se ela está no x0, se ela está na posição inicial, ela não vai ter força elástica. Nesse caso aqui, por exemplo, a mola a gente pode ver que ela está estendida. Se ela está estendida, aí você pode olhar aqui, ela vai querer retornar ao ponto inicial. Então a força elástica vai ser para onde? A força elástica vai ser para a esquerda, porque ela vai querer retornar ao seu ponto inicial. Já aqui, ó, que ela está comprimida, a força elástica vai querer empurrar ela, vai querer que ela retorne para o seu ponto inicial. E como é que a gente pode mensurar? A gente viu que na normal eu não tinha uma fórmula para mensurar. Eu teria que fazer um estudo das forças e do estudo das forças eu calcularia quem era normal.
Já aqui, na força elástica, não. A gente tem uma fórmula que é força elástica é igual a K vezes variação de X, que é a deformação, é o quanto deformou aquela mola. Quem seria esse K? Esse K é a constante elástica da mola. É a constante elástica. E quem seria esse ΔX? O ΔX é o quanto a mola vai deformar. É a deformação da mola.